Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Semana agitada, não é só no Brasil não, é pelo mundo, né? Mas no Brasil, além dos agitos políticos, nós temos a agitação na área da ufologia, que estava meio dorminhoca e de repente acordou. Pois é, mais uma onda ufológica. A última grande onda ufológica no Brasil foi em 1982, quando os caças Mirage interceptaram os objetos, ainda fizeram slalom com os caças. Essa história é bem conhecida, apareceu não só nos todos os jornais no Brasil, mas no exterior também. Virou um dos clássicos acontecimentos. Essas ondas ufológicas acontecem periodicamente. E a história da onda ufológica no sul do Brasil, todo mundo deu também nos jornais, saíram aí várias notícias nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, que a NASA detecta anomalia magnética no sul do Brasil. Sempre é a NASA. A NASA está por dentro de tudo. Tudo é a NASA assim. A NASA cura até chulé, unha encravada. Caramba, quanto a essa questão da zona de anomalia magnética no Brasil, em 1967, no final de 67, eu estava fazendo um curso de piloto comercial na EAPAC, Escola de Aperfeiçoamento e Preparação Aeronáutica Civil. Ela existe ainda, deve funcionar na Ilha do Governador, se eu não me engano, perto ali da base aérea do Galeão. Mas ela funcionava nessa época num galpão de madeira no aeroporto de Santos Dumont. E eu lembro até hoje da aula de navegação. Nesse tempo, os instrumentos eram analógicos, do reloginho, não tinha nada digital. E o professor de navegação estava alertando, dando uma aula, sobre o problema que os pilotos enfrentam e que nós iríamos enfrentar nessa área de anomalia magnética em cima de Florianópolis, ali em Santa Catarina, aquela região ali. E isso interferia com as bússolas magnéticas. Claro que naquele tempo nós usávamos bússolas magnéticas, sistema giroscópio, nem todo avião tinha um sistema sofisticado, e tínhamos que usar o sistema de VOR para poder facilitar a navegação. Alguns aeroportos já no Brasil, nessa época, no interior do Brasil, nem tinha isso. E era preciso que tomássemos cuidado. Então não tem nenhuma novidade nessa área. Isso é história. Agora as pessoas não leem mais revistas, não leem livros, ficam se acompanhando apenas o que sai na internet. Tá, novidade, área de anomalia geomagnética no sul do Brasil, uau, tá ali há milhares de anos. É uma área que tem uma anomalia. E normalmente nessas áreas de anomalias a incidência ufológica é maior. Até vamos conhecer que Florianópolis também é a capital das bruxas do Brasil, devido à energia que a região carrega. É uma região muito linda. Seria um dos lugares do Brasil em que eu moraria outra vez, se eu tivesse que voltar para o Brasil, porque é muito linda. O encontro da Serra do Mar com o mar, a Bahia de Florianópolis, aquela região é muito linda, né? Então, fica aí. A região já é propensa a isso. E essas ondas, elas acontecem de tempos em tempos. Principalmente agora que nós estamos vendo que o mundo está num reboliço incrível, à beira de uma catástrofe a qualquer momento. De um conflito que arrastou nações do mundo inteiro. Não se engane que apenas são dois países brigando. Não. 40 de um lado e uma meia dúzia do outro. Cada um dos seus parceiros ajudando com dinheiro, etc., equipamento, etc. Eu não posso falar no assunto. Eu recebi mais um e-mail do YouTube me alertando para não tocar em determinados assuntos, principalmente os assuntos referentes ao Brasil. Eu posso ser censurado no Brasil. Meu canal não vai ser censurado aqui na Europa, nem nos Estados Unidos, etc., mas no Brasil vai ser. Então eu não vou tocar no assunto, vocês já estão bem informados por aí. Tem muita gente. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: tomem cuidado. Tomem cuidado com os cavalos de Troia. Eles podem estar armando uma bela de uma arapuca para vocês. Cuidado com o que vão fazer nas ruas. Enfim, vamos lá tocar no assunto dos UFOs. O governo americano, ele sempre se preocupou com esse assunto, embora dissesse que não. E há décadas, isso aí vem de muito tempo. Eu vou ler para vocês um trecho de um livro que eu comprei há pouco tempo sobre o assunto. Deixa eu abrir aqui o meu querido Word, né? Sobre essa onda ufológica e sobre os fenômenos de UFO nos Estados Unidos. Estados Unidos porque é a nação que tem maior incidência registrada. Queiram ou não, gostem ou não, os Estados Unidos é a grande potência do mundo ainda tem muita gordura para queimar. E pode estar tendo problemas internos gravíssimos, mas ainda é uma grande potência. E lá as coisas acontecem, apesar de tudo de ruim que tem acontecido, as pessoas conseguem escrever seus livros,
produzir seus programas de TV ainda, né? No Brasil está proibido. Tem um cara que proíbe tudo, né? Então a verdade vai vir à tona, ela virá à tona. No final, a verdade sempre será revelada. Essa frase é de William Shakespeare, no trabalho dele na obra O Mercador de Veneza, no ato 2, na seção 2. A verdade virá à tona. No final, a verdade será revelada. E lá nos Estados Unidos tem uma inúmera regulamentações para avistamentos de OVNIs, que também é o que deve acontecer no Brasil. Os pilotos agora não podendo falar. Há um tempo atrás, os pilotos eram demitidos. Ele tinha sua carreira arruinada. Muitos pilotos que eu conheci simplesmente se negavam a falar no assunto. Não vi nada. Ou quando o camarada da torre perguntava, o senhor quer registrar isso? Não, não quero não, tá maluco. Alguns eram obrigados a registrar, mas era colocado em segredo, como no Brasil tem a Condabra, que é um órgão da aeronáutica que recolheu, ou recolhia, não sei ainda se trabalha com isso, esses relatos todos, né? Inclusive a Operação Prata, tudo está lá. Liberaram uma parte que ficou aí, não sei com quem, que tomou posse dos documentos, se achou como dono e não quer distribuir para ninguém. Depois liberaram na internet, uma confusão incrível aí. Já nos Estados Unidos você pode pedir aos órgãos do governo, você vai pagar, porque eles não vão te fornecer uma cópia de graça, eles mandam as cópias para você dos documentos que foram liberados. Alguns documentos têm a faixa preta, quer dizer, tem coisa ali escondida, não adianta, tem, né? Então eu peguei esse livro do Greenwald Jr., John Greenwald Jr., ele já esteve no Brasil, ele tem um namorado brasileiro, que é político e tal, mas o trabalho dele é muito bom nessa área de investigação, seja na ufologia ou na geopolítica. Ele escreveu um livro chamado Dentro do Cofre Negro, seria a tradução em português, The Black Vault, da editora Holman, em Littlefield, a edição do Kindle, você pode comprar na Amazon. Ele fala, eu peguei um trechinho só, ele fala que os governos e os militares querem que nós acreditemos sobre o assunto da maneira que eles colocam. Então, a maior questão que o Greenwald fala é que ele tinha em mente, que ele recebeu milhares de páginas, ele encomendou um pacotão de documentos, ele conseguiu, pagou uma grana por isso, de impostos, e você tem que pagar as cópias, e os documentos eram milhares. Ele disse o seguinte, ele coloca que existem protocolos para escrever protocolos e manuais para escrever manuais. Então você tem que saber o caminho das pedras para chegar nesses documentos. E ele sabia que, no fundo, ele tinha que haver uma raiz para esses registros de OVNIs, memorandos, relatórios de inteligência, carta, porque no governo americano tudo é assim, é memorando, você tem um protocolo para escrever um protocolo, para fazer um memorando, para fazer outro memorando. É muita burocracia. E ele disse, se você não souber o caminho, você não vai conseguir nada, né? Então ele perguntou, ele faz essa pergunta, né? Que método eu teria que usar? Bom, no final ele conseguiu muitos documentos. E ele diz que durante a era do projeto Blue Book, a Força Aérea dos Estados Unidos queria ter certo tipo de informações, né? Sobre avistamentos de OVNIs. Então, para atender essa necessidade, eles escreveram certos regulamentos que deveriam ser seguidos para lidar com esses relatórios de OVNIs que os pilotos tinham que fazer, mas não eram divulgados. O regulamento da Força Aérea é o 200/2. Ele foi estabelecido pela primeira vez em 23 de agosto de 1953. Eu tinha 2 anos de idade. Você vê como a coisa não é nova. Não tem nenhuma novidade aí, não. Agora é que eles estão abrindo, porque alguma coisa está sendo planejada. Né? Nós temos alguma coisa acontecendo. Como eu já disse em outros vídeos, tem que assistir, quem puder, assiste os outros vídeos onde eu falo sobre o assunto. Embora houvesse muitas revisões de registro até o final do projeto Blue Book, a essência do projeto Blue Book permaneceu a mesma, né, de acordo com uma versão do regulamento da Força Aérea 200/2. Esse regulamento estabelecia o programa UFO para investigar e analisar UFO nos Estados Unidos. E tal investigação e análise estariam diretamente relacionadas à responsabilidade da Força Aérea Americana e pelo Sistema de Defesa dos Estados Unidos. O programa de UFO ele forneceu relatórios rápidos e necessários para identificação bem-sucedida, né, ele coloca que existem 2 de 4 fases da defesa aérea, que é detecção, identificação, interceptação e destruição. Então, todos os comandantes cumprirão rigorosamente esse regulamento. Só que depois ele foi mudado. Foi até a detecção, identificação, interceptação e não aperte o gatilho, porque quem apertou se ferrou, né? Na Rússia também, quem teve intenção de apertar o gatilho, se for. Então, nós vamos ver que o regulamento especificava exatamente que como denunciar, né, como reportar, né,
os avistamentos. É uma coisa muito complicada. O projeto Blue Book, na verdade, ele não foi uma investigação verdadeira. Ele foi um esforço de explicação para reduzir o interesse público pelo fenômeno. Ele foi bem feito para poder tirar, olha, não tem nada, não é nada disso, é luz de pântano, é tarará. Como estão falando agora no Brasil também. É complicado você identificar um objeto aéreo não identificado hoje em dia, porque os drones também fazem movimentos rápidos, mas não mandam a 25 mil km por hora. A diferença é essa. Os drones são incríveis, estão sendo usados agora, aqui no conflito. Né? Então, a Força Aérea, na época, não tinha drone. Quando o projeto Blue Book foi lançado, durante décadas que outros projetos, dentro de projetos funcionários, encerraram o projeto Blue Book, mas continuaram a reunir dados, até o ponto em que a Marinha, né, em 2018, resolveu botar em público. E foi aquele bafafá. A coisa agora está meio travada por causa da situação do planeta, do mundo inteiro, dessa convulsão geopolítica que nós estamos passando. Mas assim mesmo, a investigação continua. Eu tinha comentado em vídeos lá no passado que aquela abertura só ia ser interrompida se houvesse um conflito mundial, uma falsa bandeira, uma false flag, e foi o que aconteceu, né? Estamos aí. Teve a doença, a pereba, né? E agora esse conflito e as agitações do mundo inteiro. Parece que quando a gente pensa que a coisa vai andar, dá 2 passos para trás. Tem alguma coisa interferindo, mas existem várias agendas trabalhando nisso. Não é uma só. Tanto é que se a Força Aérea se retraiu e não fornece informações, a Marinha abriu o jogo. Isso é muito interessante. Eles dentro lá, por trás das cortinas, há uma guerra também. Né? Então, eu só vou dar uma ideia para vocês de como é o relatório. Eles incluem os seguintes itens. Eu tomo uma pequena parte, porque a coisa é muito maior. Primeiro, descrição dos objetos. Forma. Tamanho comparado ao objeto conhecido. Use os seguintes termos. Cabeça de alfinete, ervilha, moeda de 10 centavos, níquel, quarto de dólar, meio dólar, dólar de prata. Você comparar o tamanho, como era. Bola de beisebol, basquete. Segurando a mão com aproximadamente o comprimento do braço. Cor, né? Formação, se houver mais de uma. Qualquer característica ou detalhe discernível, cauda, rastro, escapamento. O tic-tac não deixa escapamento. Incluindo o tamanho do mesmo comparado com o tamanho de objeto, som, se ouvido, escreva o som. Outra característica pertinente ou incomum, né? Descrição do curso dos objetos. O que primeiro chamou a atenção dos observadores para os objetos ou o objeto. Ângulo de elevação, azimute dos objetos, quando observado pela primeira vez. Ângulo de elevação do objeto após o desaparecimento, porque tem aquela coisa que desaparece, aparece. Descrição da trajetória de voo, manobras, modo de desaparecimento, período de tempo à vista, modo de observação. Use uma combinação de seguintes itens: visual, terrestre, eletrônico, né, eletrônico aéreo, se eletrônico especifique o tipo de radar, declaração quanto aos auxílios ópticos, telescópio, binóculo, luneta usados, descrição dos mesmos, se o avistamento foi feito enquanto estiver no ar, forneça o tipo de aeronave, número de identificação, altitude, rumo, velocidade, estação de origem, hora e data do avistamento, grupo Zulu, hora e data do avistamento, condições de luz, use os seguintes termos: noite, dia, amanhecer, anoitecer, localização dos observadores, latitude, longitude exata de cada observador, e vai por aí afora. Entendeu? Tem depois, o cara tem que colocar nome, idade, endereço, postal, ocupação, militar, nome, grau, organização, estimativa de confiabilidade, condições meteorológicas de ventos no alto, no momento e local dos avistamentos, relatórios da AWS ou Escritório de Meteorologia dos Estados Unidos mais próximo da direção e velocidade do vento em graus. E vai por aí afora. O teto, se for possível estabelecer. Visibilidade, quanto à cobertura das nuvens. Trovoada na área, no quadrante em que se localizou o avistamento. E é muita coisa. Eu estou fazendo um resumo, desculpem. Né? Título da posição e comentários do oficial de preparação, incluído sua análise preliminar da possível causa dos avistamentos. Segurança. Os relatórios não devem ser classificados, a menos que a inclusão de dados exigidos pelo anexo C e D exija uma classificação mais alta. E vai embora. A coisa é gigantesca. Então não é simplesmente o camarada falar vi e fica por aí. Tem uma série de quesitos que têm que ser preenchidos, que eu acredito que a Força Aérea Brasileira também deva ter. Né? Então, a coisa é bem mais complexa do que um simples vi uma luzinha.
Eu não acompanho mais essa história. Vi luz em tal lugar, vi luz piscando, já cansamos de ver, todo mundo vê. Lá no Canadá era muito comum. O Canadá é uma área gigante, um dos maiores países, segundo maior país do mundo, e é coberto de florestas, desertos de gelo, planícies gigantescas. Eu com a Madalena estávamos em Long Point, no sul, em frente a New Jersey, e nas margens do Lago Erie, quando a Madalena nunca acreditou nas minhas histórias. E quando nós tínhamos recém-casado, nós estávamos sentados na beira da praia, quando veio uma esquadrilha deles, passando por cima da nossa cabeça, naquelas cadeirinhas de praia, e começaram, em formação, a fazer os movimentos característicos, rápidos. Se reuniam, se fundiam, se separavam, voavam em formação. Depois vieram mais dois da laterais, acompanhando o sentido da margem do lago. Até que depois que terminou a exibição, o show, bem na nossa frente, se dirigiram para a fronteira americana. Eram bem vermelhos. Essa cor avermelhada, parece ter uma luz por dentro, durante alguns momentos eles invertem as cores, eles trocam de cores. Há uma mudança de frequência, não é? Pois é, eles estão aí. O que nós não sabemos, será que pode ser que alguns governos do mundo saibam, é quem são eles que estão fazendo aqui. Eles querem. Por que não se apresentam publicamente? O que são essas coisas? Pois é. Perguntas que nós não temos respostas ainda. Pois é, corrida essa primeira parte, né? Mas é que é muito assunto. Senão o vídeo vai ter mais de uma hora. Complica a beça. Mas é só para vocês entenderem que esse assunto já está aí há milhares de anos. Essas luzes que são vistas pelo céu ficam brincando com os aviões. É um tipo. Tem o avistamento do disco mesmo, objeto com o formato do disco, não é? Voando. Eu tenho um livro interessante sobre o assunto, eu vou fazer um vídeo depois sobre ele, estou estudando, que é Dragões and Chariots, Dragões e Carruagens, onde tem uma explicação fantástica sobre como essa turma deve usar, como eles devem, como eles construíram um sistema, como é que eles voam, da onde eles podem ter vindo, como é que eles conseguem fazer esses voos incríveis, mudar de velocidade com uma rapidez que seria suficiente para massacrar um ser humano que estivesse tendo do disco. Uma série de explicações. Isso vai ser nos outros vídeos, já que a onda ufológica voltou, né? A gente dar um tempo em Roma e Egito e voltar a falar dos ETs, que está tudo interligado. Esse templo que vocês estão vendo aí atrás é a Igreja de Magdalena, em Paris. É algo fantástico. Já falamos sobre ela uma vez, lá em vídeos anteriores. Mas vamos continuar com o nosso papo. Eu vou fazer um comentário agora com vocês, que é pertinente, para que vocês entendam como é que funciona essa coisa, o que está por trás disso tudo. Isso começou em 9 de março de 1884. Um homenzinho pálido e barbudo, ele estava sentado sozinho em um triste quarto de hotel em Rotterdam, aqui na Holanda. Os seus dedos grossos mexiam em um revólver barato. Uma confusão de cartas e jornais velhos estavam estendidos na cama ao lado dele. Os seus ombros estavam caídos, seus olhos lacrimejantes, e olhavam sem ver através da janela estreita. O seu mundo, de repente, se encolheu para aquela visão restrita. Um pouco do céu invernal holandês, que é bem deprimente. Olhou a pavimentação de tijolos vermelhos de uma rua estrangeira. Houve um clique suave quando ele puxou o cão do revólver. Levantou lentamente a arma para sua têmpora. E pô. A morte de Moses Wilhelm Shafira quase não foi notada na imprensa naquela época. Não seria como agora, também não seria. Estranhos, solitários, muitas vezes dividem seus quartos de hotel imundos com a morte, deixando menos de um epitáfio para trás. Um ano antes, o sol brilhou sobre Moisés Shapira. E visões de fama e gratidão de nações inteiras iluminaram seus passos. Ele havia viajado da Palestina para a Europa, em um clima de triunfo, agarrado a uma mala de couro bem velha, ao invés de uma pistola. Ele estava esperando ser convocado perante os reis. Em vez disso, ele havia sido rotulado de trapaceiro e tolo. O conteúdo de sua mala havia sido desprezado pelos grandes estudiosos da época, e suas risadas ainda ecoavam em seus ouvidos, mesmo quando o cão da pistola estalou para a frente. Pois é,
Há um tempo atrás, lá na Palestina, alguns pastores de ovelhas tinham ido à lojinha de turista de Shapira, que ficava numa rua barata em Jerusalém. Lá ofereceram para ele fragmentos escuros de alguma coisa, de um pergaminho que alegavam ter sido encontrado em vasos antigos de barro em uma caverna perto do Mar Morto. Ele se sentava à noite estudando a escrita desbotada e sua citação cresceu. Ele tinha em suas mãos um manuscrito que poderia ser o original do livro bíblico de Deuteronômio. E assim ele partiu para a Europa para apresentar sua descoberta ao mundo. Em Berlim, Paris e Londres, ilustres arqueólogos e teólogos examinaram os manuscritos de Shapira sem entusiasmo. Eles diziam que aqueles documentos não poderiam sobreviver muito tempo no ar seco do deserto, é justamente o contrário. Eles tinham que ser falsificações desavergonhadas e o próprio homenzinho tinha que ser um mero vigarista em busca de uma fortuna fácil. Então ele foi publicamente denunciado e desonrado e tornou-se objeto de caricaturas cruéis nos jornais da época. Pois é, os manuscritos do Mar Morto, então, estavam condenados a ficar em seus vasos hermeticamente fechados naquela caverna por mais 64 anos antes que outro par de beduínos encontrasse o esconderijo. Ah, tá vendo? Mais de um século atrás. Moisés Shapira teria recebido uma audiência mais justa em nossa própria era iluminada agora? Não acredito. Ele teria sido citado no National Enquirer e convidado para o show What's My Line? Pois é. Uma outra história que tem a ver como é que o cancelamento funciona. Já no século XIX. Quando um psiquiatra chamado Emanuel Velikovsky, bem conhecido, tem vários livros dele, estudou os mitos e lendas do mundo, ele construiu uma curiosa cosmologia dos mundos em colisão, que é um título de um dos livros dele. Ele foi unanimamente atacado pelo estabelecimento científico como um excêntrico. Sua teoria de que Vênus se originou como um cometa lançado, né, que era um corpo enevoado do planeta Júpiter, né, que foi arrancado, contrariava as crenças aceitas pelos astrônomos na década de 50. A pressão feita sobre o editor que descobriu Velikovsky fez com que ele fosse demitido e o seu livro fosse transferido para um outro editor mais corajoso. 20 anos depois, as sondas espaciais da NASA e da União Soviética enviaram provas que sustentavam suas especulações outrora bizarras. Hoje, uma nova geração de cientistas abraça suas teorias e o velho deve se sentar em sua casa, né, deve ter sentado na sua casa em Princeton, rindo baixinho, enquanto examinava seu álbum de recortes de 1950. Pois é, todo mundo estala a língua de desgosto quando faz aquela cara de nojo quando os camisas marrons do homem do bigodinho devastaram a casa do filósofo ocultista Rudolf Steiner na década de 20. Não poderia ter acontecido na Europa, meu Deus, não poderia, mas aconteceu. De forma alguma isso poderia acontecer. Olhamos para o outro lado, quando a nossa própria sociedade foi tomada por ataques paranoicos na década de 50. Naqueles dias, um dos psiquiatras mais importantes do mundo, Dr. Wilhelm Reich, leiam sobre ele, estava sentado em uma vila no Maine, silenciosamente estudando os céus e cuidando dos seus próprios negócios, desenvolvendo uma teoria complexa sobre energias que nos cercavam e que talvez até nos controlassem. Pouco tempo depois, um caloroso agente do governo dos Estados Unidos invadiu seu laboratório, destruiu seu equipamento com machados e queimou seus livros. O gentil e velho psiquiatra foi jogado na cadeia, onde ele morreu um ano depois. A década de 50 foi a época do macartismo nos Estados Unidos. O pessoal via comunistas debaixo da cama, dentro da cueca, na calcinha da mulher, em tudo quanto é lugar. Foi a caça às bruxas. Está acontecendo de novo. Então, mais recentemente, um arqueólogo amador na Suíça, o Erich von Däniken, conhecidíssimo, ganhou a ira dos cientistas de olhos arregalados. Seus livros Chariot of Gods, que no Brasil eram os deuses astronautas, né? Mudaram o título, e The Gold of the Gods, o ouro dos deuses, tiveram um sucesso fenomenal em todo o mundo, e as teorias que ele apresentava ainda estão aí circulando até hoje, né? Então, desde a década de 20, tem sido um enredo básico com escritores de ficção científica. Ele apenas relembrou a noção de que os deuses do mundo antigo eram, na verdade, astronautas de algum planeta distante. Sua evidência, como a de Velikovsky, consiste em grande parte de mitos e lendas de outras eras. Mas, ao contrário de Velikovsky, ele vê evidências de intervenção extraterrestre em todas as pinturas rupestres antigas, em todas as esculturas
né, de pedras antigas, em ruínas arqueológicas, e ele conseguiu com isso enfurecer a todos, desde os colecionadores de ossos, paleontólogos, né, que ficavam juntando pedacinho de osso, até os estudiosos religiosos. A erudita revista Science chegou a publicar um editorial contra ele, exortando todos os verdadeiros cientistas a pegarem armas contra o dragão da pseudociência. Se seus teorias não tivessem tido sucesso, e se tivessem lido os livros deles lido apenas por velhinhos, jogadores de tênis do final de semana, a ciência o teria ignorado, mas ele fez um sucesso mundial, foram milhões de livros no mundo inteiro, e por alguma razão os cientistas não suportam o sucesso de quem não é acadêmico, até mesmo quando se trata de um membro do seu próprio clube. Há uma ciumeira, um tentando derrubar o outro, é muito comum. Temos outro aí, Lee DeForest, foi inventor da válvula do rádio. Quem é da minha idade pegou os rádios da válvula, né? Uns tubos de vidro. Fantástico, eu brinquei muito com aquilo. Ele teve que fugir para a Europa depois que cientistas americanos o denunciaram como um fraudador, considerando suas afirmações ultrajantes de que sua pequena lâmpada elétrica modificada seria alguma coisa impossível. Eles também acusaram Edison de ventriloquismo quando ele revelou o seu fonógrafo. Os irmãos Wright foram ridicularizados e foram para fora, tiveram que ir para a França para serem reconhecidos como grandes inventores antes de serem aceitos de volta nos Estados Unidos. Simon Lake, o inventor do submarino moderno, também teve que cruzar o Atlântico para encontrar aceitação às suas ideias. E a lista é longa e dolorosa. Então, nós vamos ver que, voltando a falar do Dr. Reich, ele descobriu uma maneira de derrubar OVNIs com feixes de energia. Ainda existem alguns trabalhos dele, se vocês pesquisarem na rede, vocês vão achar alguma coisa em PDF, talvez em português. Ele assumiu que a Terra estava banhada em campos de energias complexos e tentou encontrar maneiras de aproveitar toda essa energia. E, mais uma vez, os estudantes do ocultismo vinham discutindo isso muito antes de terem qualquer definição técnica. A antiga arte da astrologia baseava-se na noção de que os terráqueos estão, de alguma forma, influenciados pela energia do cosmos. As artes mágicas também entenderam e tentaram utilizar essas fontes de energia. Se você gerasse o tipo certo de energia de sua pessoa física, poderia atrair ou repelir as energias cósmicas. A mente humana foi creditada com a capacidade de se concentrar nessas energias e concentrar em um único ponto. Se um místico pudesse visualizar uma cadeira e ver claramente a imagem de cada átomo daquela cadeira, a cadeira iria surgir na sua frente, iria se materializar. Também, para fazê-la desaparecer, bastava inverter o processo. Entidades, aparentemente seres vivos, também podem fazer isso. Né? Esses UFOs aparecem, desaparecem, parece que saem da dimensão deles para cá, voltam para lá. Então, os lamas tibetanos teriam esse poder de produzir tais formas de pensamento. Criar, com o pensamento, criar uma forma. O problema, de acordo com as lendas, é que tais criações poderiam perder o controle e virar um monstro tipo Frankenstein, que liquidou seu próprio criador, se voltar contra o seu criador. Na verdade, nós não conseguimos vencer, pois quase todos os aspectos desse negócio misterioso acabam sendo destrutivos para o praticante incauto. Magia, bruxaria, mexer com o oculto, se você não conhece, você pode se lascar, se ferrar muito. Por isso que eu sempre falei, não brinca com canalização, que vocês não sabem quem está entrando. Abre a porta, o cara desce. E aí, segura a pemba, meu irmão. Né, meu filho? Tem que tomar muito cuidado. Se recebemos anjos, demônios e astronautas com xícara de café e palavras gentis, eles ainda colocarão uma faca cósmica entre os nossos omoplatas, nas nossas costas, né? Na hora que nós virarmos as costas para ele. Muito cuidado com essas entidades que entram. Por outro lado, se perseguimos as entidades com porretes e armas, elas também vão se vingar. Há muitos casos bem documentados de que seres se vingaram de pilotos que tentaram puxar o gatilho. Né? Anjos de olhos vermelhos, né? Bichos esquisitos, causaram estragos em seus pretensos perseguidores e algozes. Alguns desses casos nós vamos conversar na sequência dos outros vídeos, que aconteceram não só no Brasil, como nos Estados Unidos, no México, chupacabra, por exemplo.
Então, tem todas as frequências, né, as ultras altas de 20 rádio, frequências ultra altas, que são muito usadas em rádios militares, né, e frequências baixas, que são usadas em geradores de linhas telefônicas. São tipos de frequências, né, dentro de uma gama gigantesca de outro tipo de frequências. Não só, nós temos várias, temos aqui o Wi-Fi, telefone celular, a televisão de satélite, frequências que nós nem conhecemos na área militar, né? Elas existem como formas de energias com frequências tão altas que não podem ser detectadas, nem mesmo com os instrumentos científicos mais sofisticados. E se seus olhos estivessem sintonizados, além dos limites muito estreitos do espectro de luz visível, você se veria olhando para uma névoa espessa de cores deslumbrantes e irreais. Alguns médios e observadores de OVNIs descreveram essas cores ocultas, e elas sempre foram usadas para simbolizar as entidades sobrenaturais. O Egito tem todo cor para cada coisa, para cada deus. Se nós pudéssemos perscrutar esse super espectro, sem dúvida veríamos algumas coisas assustadoras, formas estranhas e formas fantasmagóricas estranhas, movendo-se através de um mar de energia elétrica como peixes em algum mar alienígena. Por isso é que a gente não consegue enxergar, senão nós viveríamos apavorados. Gato vê essas coisas, né? Tem aquele meme da menina, falou, 3 horas da manhã eu quero fazer xixi, descendo para ir para o banheiro com o gato na frente. Porque o gato, quem teve gato sabe disso, ele se arrepia, olha fixo para um canto, você não sabe o que é que ele está vendo, mas ele sabe. Eles vêm, são entidades do super espectro. Eles são afetados pelas mudanças repentinas do campo magnético da Terra, tem a ver com o campo magnético aí do Sul. Esse campo muda frequentemente. E pelo intercâmbio de energia terrestre com os poderosos campos do espaço, né, essas coisas aparecem. Essa louca corrida pelo cosmos que a Terra faz, ela está constantemente passando, ela está viajando pelo cosmos, pelo espaço, ela passa por diferentes campos de energia, como um trem viajando pela Europa e passando por muitos países diferentes. Os radioastrônomos só agora estão se conscientizando dessas energias, embora os ocultistas, os magos, né, as bruxas, já se referiam a ela há séculos. E aí nós temos o padrão de Deus. Deus é luz. Né? É apenas uma maneira simples de dizer que Deus é energia. Energia eletromagnética. Ele não é um. Ele é mais do que isso. Ele é um campo de energia que alimenta todo o universo. E talvez se alimente da energia gerada por suas partes componentes. Um ser super inimaginável. E o físico inglês, o Stephen Hawking, ele dizia que essa coisa toda parece um quebra-cabeças, que nós não temos ideia do desenho, não sabemos qual é o desenho final, qual é a peça que vai encaixar. E lá no final nós podemos encontrar dragões. Pois é. Dragões. Então é isso aí, pessoal. Um bom final de semana. Até o próximo final de semana. E um abraço meu e da Magdalena. Fiquem na paz e se cuidem.